E aí, pessoal, tudo certo? Sabe, quando a gente pensa em pré-cálculo, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é, aquela lista gigante de fórmulas e regras para decorar, né? Mas hoje a gente vai encarar isso de um jeito totalmente diferente. Vamos tratar o pré-cálculo não como uma lista, mas como uma história de criação, a saga de como a humanidade construiu um universo inteiro, um universo lógico, partindo do absoluto zero. Então, o nosso ponto de partida é esse. Imagina só, a gente está no vazio completo. Nada, nem espaço, nem tempo. Quais seriam as primeiras ferramentas, os primeiros materiais que a gente precisaria para começar a dar forma para a realidade? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. E bom, esse aqui é o nosso mapa. São 6 capítulos que vão levar a gente desde a criação dos primeiríssimos números até as ferramentas super complexas que descrevem o mundo que a gente vê. Bora começar essa jornada então? Então vamos lá. No comecinho de tudo, no meio do caos absoluto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar a bagunça. A gente precisa de um jeito de separar e agrupar as ideias. Precisamos de umas caixas conceituais para começar a colocar ordem no vazio. E essa primeira grande ideia, a mais básica de todas, é o que a gente chama de conjunto. Pensa nisso como a ferramenta número 1 da nossa caixa. Um conjunto nada mais é do que uma coleção de coisas. Simples assim. Com essas caixas em mãos, a gente já pode começar a guardar nossos primeiros objetos dentro delas. E os primeiríssimos objetos que a gente coloca nessas caixas são os números naturais. Eles nascem da necessidade mais humana de todas: contar coisas. 1, 2, 3. Só que, claro, a vida não é só somar, né? A gente também perde coisas, a gente fica devendo. E para representar essa ideia de ausência ou de dívida, o universo precisa se expandir. E aí nascem os números inteiros, trazendo o zero e os negativos para a jogada. Beleza. Agora a gente já tem os nossos primeiros blocos de montar os números inteiros. Mas e se a gente olhasse para eles bem de pertinho, tipo com um super microscópio? A gente ia descobrir que eles têm uma estrutura interna fascinante. E essa olhada mais de perto levanta uma pergunta fundamental. Peraí, se dá para desmontar os números em pedaços, será que existe um tijolinho básico? Um átomo matemático que não dá para quebrar mais? E a resposta é sim! E eles são os famosos números primos. Eles são tipo os átomos do universo dos números. A grande sacada é que qualquer número inteiro que você imaginar é, na verdade, uma combinação única desses átomos primos, como se fosse uma molécula com uma fórmula única e exclusiva. Ok, nosso universo tá tomando forma, mas ele tem um probleminha. Ele é meio furado. Pensa bem, entre o número 1 e o 2, não tem nada. É um pulo. É um universo granulado, cheio de vácuos que a gente precisa urgentemente preencher. A metáfora da escada aqui é perfeita. Com os números inteiros, a gente pode pisar no degrau 1 ou no degrau 2, mas não dá para parar no meio do caminho. Para ter um universo liso, contínuo, a gente precisa transformar essa escada numa rampa. E como a gente constrói essa rampa? Com as frações. É aqui que nascem os números racionais. Com eles, finalmente, a gente consegue falar de metade de alguma coisa, 1/3, 2/5, e a nossa linha numérica fica muito, mas muito mais cheia, muito mais densa. Agora sim, parece que o universo está completo, né? Só que não. Uma pergunta bem simples de geometria vai quebrar tudo de novo. Se a gente pegar um quadrado perfeito, com lados medindo 1, e tentar medir a diagonal dele, a gente descobre um número que simplesmente não cabe no nosso mundo de frações. Ele não se encaixa. E o que a gente encontra é tipo um monstro matemático. Um número que vai embora para o infinito com casas decimais que não seguem padrão nenhum. Nunca. É o caos organizado. Esses são os famosos irracionais, tipo π ou a raiz de 2. E quando a gente junta esses monstros com as nossas frações arrumadinhas, aí sim, a gente cria a linha completa e contínua dos números reais. Muito bem. Agora a gente tem a matéria-prima completa, a linha dos números reais. Mas para construir coisas de verdade, estruturas complexas, a gente precisa de ferramentas potentes, ferramentas elétricas, sabe, que fazem o trabalho pesado. E duas das mais incríveis são os exponenciais e os logaritmos. Pensa neles como dois lados da mesma moeda. O exponencial é o acelerador, o motor que faz as coisas crescerem de forma absurda, explosiva. Já o logaritmo, ele é o relógio. Ele mede exatamente quanto tempo ou quantos passos foram necessários para aquele motor atingir uma certa velocidade. Certo, mas e quando a gente quer provar que uma regra funciona para sempre? Para uma fileira infinita de números? Aí entra a indução finita.
A ideia é genial de tão simples, parece uma fileira de dominós. Primeiro, você mostra que o primeiro dominó cai. Depois, você prova que se qualquer dominó cair, ele com certeza vai derrubar o próximo. E pronto, a gente acabou de garantir que a fileira inteira, até o infinito, vai cair. Beleza, já temos os materiais, já temos as ferramentas, agora falta a gente criar as leis da física do nosso universo. A gente precisa de um jeito de descrever como as coisas se relacionam, as regras do jogo. E para isso, a gente cria as funções. Uma função é, no fundo, uma maquininha de causa e efeito. Você coloca uma coisa de um lado, ela aplica uma regra e sai um resultado do outro. E o mais legal é ver como essas máquinas foram evoluindo. A gente começou com as mais simples, as lineares, que são só linhas retas. Depois passamos para as quadráticas, que já fazem aquelas curvas bonitas, as parábolas, que descrevem, por exemplo, o caminho que uma bola faz quando a gente joga para cima. E daí chegamos nos polinômios, que conseguem criar curvas super complexas para modelar quase qualquer coisa. O nosso universo tá ficando bem sofisticado, mas ainda tem umas coisas estranhas acontecendo nos cantos mais escuros. Fenômenos que as nossas ferramentas, por mais avançadas que sejam, ainda não conseguem explicar. Coisas que se repetem e problemas que parecem simplesmente impossíveis. E daí surgem dois grandes mistérios. Primeiro, como é que a gente descreve matematicamente coisas que ficam se repetindo o tempo todo? Tipo as estações do ano, as ondas do mar, os batimentos do coração. E o segundo é um problemão, um beco sem saída. O que raios a gente faz quando precisa tirar a raiz quadrada de um número negativo? No nosso mundo de números reais, isso simplesmente não existe. Pois é, para problemas novos, a gente precisa de ferramentas novas e geniais. Para resolver o problema da repetição, a gente inventa a trigonometria. Ela nasce lá da geometria olhando para triângulos dentro de um círculo e de repente vira a linguagem perfeita para descrever tudo que tem um ciclo. E para aquela raiz impossível? Bom, em vez de a gente dizer não dá, a gente chuta a porta e cria uma dimensão totalmente nova na matemática, a dos números complexos. E agora, para fechar com chave de ouro a construção do nosso universo, a gente precisa fazer uma última grande conexão. Pensa só, por muito, muito tempo, a geometria, que é o estudo das formas, dos desenhos, e a álgebra, que é o mundo dos números e das letras, eram duas coisas completamente separadas. Faltava uma ponte entre elas. E essa ponte tem nome, geometria analítica. A ideia é revolucionária. De repente, um desenho, uma forma como um círculo, deixa de ser só um desenho e passa a ser descrito perfeitamente por uma equação algébrica. Forma e número viram a mesma coisa. Isso nos dá um poder absurdo para usar a força da álgebra para resolver problemas de espaço e forma. E é isso. A gente construiu toda a estrutura do pré-cálculo. Temos os materiais, as ferramentas, as leis. Nosso universo está pronto. Só que tem um detalhe. Até agora, tudo isso está parado. É uma fotografia. A questão final que deixa a gente na beirinha de um novo universo de descobertas é: o que acontece quando essas peças todas começam a se mover, a mudar com o tempo? E essa pergunta é a porta de entrada para um universo ainda mais incrível, o universo do cálculo.